Vamos estudar o livro No Mundo Maior, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 17, de nome No Limiar das Cavernas. O mentor que acompanha André Luiz na vida espiritual neste livro é o Calderaro. Tal capítulo explica a respeito da visita em que André Luiz e Calderaro fazem na região do umbral, nas trevas. André Luiz inicialmente vai relatar as características locais, geográficas, os irmãos desencarnados que encontram-se alienados, em sofrimentos, os criminosos e todos aqueles que transgrediram as leis de Deus e persistiram nestes propósitos. Calderaro, por sua vez, irá explicar a respeito do comportamento humano, os efeitos das rebeldias espirituais que acarretam após a morte as consequências naturais da lei de causa e efeito. Vamos ao texto, narração André Luiz. E, no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Laceravam-me o coração as vozes lamentosas dispersas a se evolarem para o céu de fumo. Não eram lamentações apenas. À proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas, imprecações. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos, separados um dos outros, ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal, e quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais. Calderaro e eu nos achamos a sós na atra vastidão, povoada de habitantes estranhos. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Estamos estudando o livro No Mundo Maior, capítulo 17.
Conforme já relatado anteriormente, André Luiz e Calderaro encontram-se em visita na região do Umbral. André observa os aspectos geográficos locais do Umbral e tais ambientes encontram-se irmãos após as suas mortes em situações lastimáveis, alienados em sofrimento, porque quando eles encontravam-se encarnados, foram descuidados com as leis de Deus, o dever, a responsabilidade com seus entes queridos, prejudicaram o próximo e agora, naquele ambiente, estão vivendo as consequências da lei de causa e efeito. Voltemos à leitura do texto, narração André Luiz. Densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos. Como explicar tudo isso? Iniciei meu interrogatório dirigindo-me ao instrutor. Será que estes míseros nos veem? Alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Toda esta gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma? Não, respondeu Calderaro, paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica a abnegação. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Temos aqui nestas assembleias de incompreensão e dor infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixar a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem réstia de amor, erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos. Amigos dos estudos, finalizamos a leitura do presente capítulo e Calderaro nos informa a respeito de algumas informações, explicações de importância para todos nós. Ele diz que estes irmãos que encontram-se no umbral, nasquelas condições já mencionadas, o choque da desencarnação para estes irmãos não tocou no mundo interno deles. E justamente pela dureza que assinala os sentimentos destes irmãos, segundo o mentor Calderaro. Calderaro ainda diz que estes irmãos, eles estão muito preocupados consigo mesmos. Isso aponta, identifica para todos nós, em nosso estudo, que estes irmãos, quando eles estavam encarnados, eles viveram plenamente o egoísmo, foram indiferentes às dores do seu próximo, dos seus entes queridos,
e permanecem destes mesmos comportamentos após morte. Calderaro ainda explica a André Luiz, após uma pergunta do André, se estes irmãos encontram-se abandonados, e Calderaro explica que encontram-se ali postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica a abnegação. Então, meus amigos, nós estamos diante de explicações, nós estamos sendo orientados pelo mentor Calderaro do livro No Mundo Maior, as consequências dos nossos atos. Devemos vigiar e orar sempre para que nós tenhamos as condições mínimas ao retornar à pátria espiritual e fixarmos em ambientes equilibrados em que o bem prevalece. Por isso que é importante nós estudarmos os temas da vida, aprender a viver, nos entregar à bondade, à caridade e nos sentir necessitados de proteção divina. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar.